Tarcísio Adiaí da Papudinha. Tem mais o que fazer. Fez que nem o Vale Bene, o Arthur. Ah, é? Eu dei 2 recepções aqui em casa, o Vale Bene estava convidado. Ele não veio a nenhuma. Uma ele estava viajando e a outra ele fez como Tarcísio. Como? Tenho mais o que fazer. Um casamento. Não posso. Mas ele disse que iria e não foi, é isso? Ele falou não. Ele nem respondeu. Nem respondeu? Não, fez diferente do Tarcísio. Mas o Tarcísio, se você olhar, também não respondeu. Pediu, mas... Né? Entendi. Não, vai bem. Ele falou, não vou não. Não, é um ambiente estranho. Vou não ir. Vou não ir. Tarcísio decidiu ir não ir. Vai. A visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na unidade prisional conhecida como Papudinha, no complexo da Papuda, em Brasília, foi adiada. Segundo informações divulgadas ontem à noite pelo Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista, Tarcísio pediu que o encontro, inicialmente marcado para ocorrer amanhã, fosse adiado devido ao cumprimento de compromissos em São Paulo. Uma nova data será solicitada ao Supremo Tribunal Federal e a visita havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e ocorreria entre 8 e 10 horas da manhã. Após a permissão do magistrado e antes do anúncio do cancelamento, Tarcísio já havia até falado sobre o encontro. Disse: "Fico satisfeito de ele ter me dado essa oportunidade porque eu vou lá visitar um amigo, sobretudo um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Vou lá manifestar minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e dizer sempre, reforçar que ele vai sempre poder contar comigo." Conta comigo, mas eu não vou. O que aconteceu? O Bolsonaro tinha uma agenda com ele. A agenda era o seguinte: ô Tarcisão, ô meu subordinado, ô minha criatura, você vai disputar mesmo o governo de São Paulo, para de ficar se oferecendo na Medina, como diziam aqueles árabes de novela, né? Para de ficar, como dizia o Tio Ali, era o Tio Ali que dizia isso numa novela qualquer aí, o Clone, acho. Acho que é o Tio Ali que dizia. Para de ficar se expondo na Medina. Não é? Depois alguém vê se é o Tio Ali mesmo. No overview aí. Para de ficar se expondo na Medina, toda hora se oferecendo. Vai alguém falar com você, você diz, não sou, mas sabe como é. Né? Você tem 24 horas para tirar a mão do meu joelho. Aí o Bolsonaro, parar com isso daí. O candidato é o Flávio, pô. E você vai disputar a reeleição em São Paulo. Não estou sacaneando o soluço, é que eles falam, ele está tão doente, mas ele chama lá para fazer articulação política. Não é? E é Tio Ali e a Jade mesmo que fala. No Clone. Não é? De se expor na Medina? Não pode. Bicho. Seguinte. Quer agora um trecho de Camões, os Lusíadas? Quando eu fazia a revista Brava, a gente tinha um lema lá que é o seguinte: vamos tratar Zeca Pagodinho como se fosse Schopenhauer e tratar Schopenhauer como se fosse Zeca Pagodinho. No seguinte sentido: vamos demonstrar que é possível explicar coisas complexas e que pode haver muita complexidade na simplicidade também. Né? A minha cultura brega é gigantesca, eu não tenho nenhum problema com isso, não. Imagina. Isso é um monte de coisa de cor. Ou expressões diretas do sentimento. Então é o seguinte, para de se expor, você é candidato à reeleição e é assim que você vai nos ajudar. E encerra esse negócio. O Tarcísio deve ter ficado zangadinho. Né? O Tarcísio deve ficar zangadinho. Falar, então não vou. Para botar um ponto final nessa conversa. E não que... Nós vamos ver pesquisa. Eu não sei se a pesquisa Atlas Bloom está certa ou não. Tem coisas ali que eu acho estranho. Quando eu acho estranho uma pesquisa... se eu não confio na pesquisa, não confio em quem faz e acho que... eu nem toco no assunto. Eu não tenho razão para desconfiar, mas eu... Agora, quando eu vejo um troço que eu posso achar estranho, eu coloco a minha estranheza. Mas eu não posso fazer de conta que não, né? Repetindo o querido Jô Soares, se a Xícara me diz, boa noite, Reinaldo, eu digo, boa noite, Xícara, mas vou falar, mas Xícara, fala, estou estranhando isso. Eu posso estranhar, mas
tem uma coisa que eu estranho lá. Mas os números, também os da Bloomberg, não são ruins para o Flávio. E são ruins para o Tarcísio. Vocês vão ver. Tem cenário em que o Lula até venceria no primeiro turno. Mas por isso também é estranho. Fica aí, fica aí. O mundo é mais complexo do que as pessoas pensam. Consta que o recuo, né, seria para não se comprometer, né? Vai lá. Reinaldo, o recuo do governador Tarcísio de Freitas ocorreu para evitar que o encontro com Bolsonaro virasse um gesto político em torno da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. A informação é do O Globo. Flávio disse em declaração ao jornal que o intuito da reunião entre Tarcísio e o ex-presidente seria reforçar ao governador que a reeleição dele em São Paulo seria prioritária. O filho do ex-presidente disse o seguinte também à CNN: Tarcísio gosta muito do Bolsonaro e sempre pergunta como ele está. Em segundo, para ouvir da boca de Bolsonaro que ele está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. A declaração do senador teria irritado o Tarcísio, que ainda sonha em concorrer ao Planalto. Apesar de já ter declarado apoio ao Flávio, o governador de São Paulo passou a ver a visita ao ex-presidente como um compromisso eleitoral com a família Bolsonaro, com o potencial de abrir espaço para cobranças para que ele entre de cabeça na campanha de Flávio. Bom, mas que cobrança que está dada. Não, é isso mesmo. Veja que na fala do Flávio, é um pouco assim: ô Tarcísio, você é livre para casar com quem quiser, desde que seja com José, assim, para usar coisa do interior. Né? Impõe a ele. O Tarcísio é tratado como um mero instrumento do bolsonarismo. Mas, ô tio Rei, não fosse o Bolsonaro, Tarcísio seria candidato a governo de São Paulo? Claro que não. Claro que não. Mas ele era o primeiro a ficar falando dessa gratidão. Farei o que o capitão mandar, farei o que o capitão mandar, sem o capitão, sou fiel ao capitão. Isso faz sentido. Eu lembro que uma vez eu brinquei aqui, quando falou Tarcísio, candidato de São Paulo. Ele tem sim domicílio em São Paulo. Aí eu falei, qual é? Lembra a pergunta que eu fiz, vai bem? Sim. Falei, que registro ele tem no iFood? Qual é o endereço? Hã? Qual é o endereço, né? Qual é o endereço no iFood? Para entregar um lanchinho ali. Que hoje não, hoje ele está mais esguio, mas a época tinha cara de que ele enfiava o pé no lanche. Não era São Paulo, não sabia nada. Sim, foi o Bolsonaro. Mas aí aconteceu com o Tarcísio o que aconteceu com a direita, com a extrema-direita toda, que é, em vez de construir uma alternativa, vamos construir uma alternativa de direita, democrática, livre do peso do bolsonarismo. Não. Porque os bolsonaros, espertamente, também falaram, não, a gente não vai sair de cima desse troço, não. E aí, data vênia, titio aqui, no dia 7 de julho, no UOL, e também num comentário aqui, também no dia 7 de julho, eu revelei essa estratégia. E falei até que eles preferiam perder para Lula e conservar uma espécie de, se não monopólio, mas o controle da oposição, a ganhar com Tarcísio, e ganhando com Tarcísio, ver diluída a herança do Bolsonaro. Eu falei isso em julho, e o Flávio Eduardo, num podcast chamado Market Makers, em novembro do ano passado, confirmou aquilo que eu antevi. Você anteviu porque era um gênio? Não. Não sou gênio, não. Eu sou gato. Gênio, não. Vai bem? Cada um segundo as suas qualidades. Eu sou um senhor bonito. Gênio. Não sei porque o riso sardônico. Não, gênio não. Acontece que muitas vezes eu ouço políticos, falo com eles, não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra política.
Mas sabe qual é a minha maior fonte de interpretação da política? Não é a fala de políticos. É, em primeiro lugar, a teoria política. O que as pessoas escrevem a respeito e aquilo que eu considero respeitável, né? E a literatura também. A literatura. O que me fez ler direito o jogo dos Bolsonaro foi o livro da Mary Shelley, o Frankenstein. A tendência de toda criatura é se revoltar contra o Criador. Ou não é assim até na psicanálise que o meu querido Jungmann gostava tanto? Sem uma revolta contra o pai, psicanaliticamente falando, a pessoa não constrói a sua alteridade, o seu estar no mundo, não é isso? O que é o complexo de Édipo? Não? Então eu sabia. E os bolsonaristas já largaram o pau no Tarcísio, vai. O cancelamento da visita de Tarcísio a Jair Bolsonaro gerou críticas de aliados do ex-presidente. Ao Globo, o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, um dos aliados de peso de Bolsonaro na capital paulista, diz que acredita que o cancelamento é difícil de entender. Ele declarou: acredito que Tarcísio já tinha algo agendado. Essas determinações do Supremo impondo data e horário são complicadas, mas eu, como qualquer brasileiro de direita, gostaria de poder visitar o presidente. Milhões de brasileiros até pagariam para ter essa oportunidade. Já o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão pela trama golpista e foragido nos Estados Unidos, também questionou a decisão de Tarcísio. Ele disse: a pessoa que colocou Tarcísio como governador chama-se Jair Messias Bolsonaro. Houve um pedido de visita dessa pessoa que está presa. Isso é mais um exemplo de que eles, nos bastidores, ficam querendo mudar a cabeça do Bolsonaro. Vocês vejam que o Flávio depois vai se dizer, nós vamos ver pesquisa daqui a pouco, que é favorável ao Flávio também, né? Ainda que com números estranhos. Mas olha só como a direita está, dividida, rachada, né? E agora, é uma audácia muito grande, né? Um foragido se meter a dar opinião. Pois é, né, Tarcísio? Olha só com quem você andou se metendo, né? Ruim, né? Muito ruim.